Olhando agora oportunidades de trade do dia de hoje, eu fiz um trade recap, vou anexar no final desse vídeo sobre um trade que eu peguei ao vivo aqui, ao vivo, em tempo real. E eu quero ver agora que trades poderia ter dado. Tá, o que a gente tinha aqui? Uma coisa interessante para mim ficar de olho, isso aqui eu vi. A gente teve essa região aqui, ó. Última vela antes de romper, a gente tinha uma zona aqui interessante. Última vela antes de romper o MIS 15 foi essa aqui, né? Mas daria para ter ficado de olho em todo o range, né? Todo o sell to buy. Quando começar a ver, quando violar com o pavio assim e voltar, e daí romper, começar a olhar isso, e não somente aqui. Porque ela voltou no range aqui. Então, a gente poderia, tipo, ficar de olho aqui dentro. O que teria dado nessa hora da madrugada? Qual que é o setup? Ok. Estamos bullish em todos os tempos gráficos, H4, diário, blá blá blá. Rompemos a estrutura na M15 e não tocamos nenhuma região ainda relevante de tempos maiores. Essa aqui que é a próxima. Então, é de supor que voltar aqui. Provavelmente eu teria esperado aqui e não teria visto nada, né? No máximo aqui, né? Mas eu teria que ter pensado no range como um todo, né? Então, quando voltou aqui, fluxo bullish, estrutura bullish, tudo bullish. Só acho que é a estrutura do semanal que está bearish. O fluxo já está bullish, tudo, né? Então é long, né? Então no M1 não tem muita frescura. É ver um flipzinho foi embora, né? Então, fizemos um fundo aqui. Nem tocamos em nada muito relevante aqui do M1, mas fizemos aqui o flip, né? Essa região aqui era a última supply válida. Rompemos com o corpo. Então, ok. Última vela antes de romper é essa aqui. Long. 65 pips. Teria pego numa boa. Claro que 68 para garantir o fundo, né? Se voltasse, tinha voltado, né? Não ia fazer. Era uma ideia, né? Poderia ter no stop? Com certeza, né? Mas o interessante aqui, ó, tínhamos indução, né? Sacou liquidez de tudo isso aqui, né? Fez essa indução e fez o sweep, né? Então, e deu uma reação boa aqui com o corpo, não é com esse paviozinho de merda, né? Poderia ter dado entrada. E se eu tivesse, opa, quero esperar romper mais alguma coisa? O choque mais boss, né? Eu acho que choque mais boss, assim, é quando tá meio indeciso, né? Quando a gente quer reversão, assim, uma continuação, a gente tem que ser mais agressivo. Mas tudo bem. Rompeu aqui, né? Qual a última vela antes de romper? É essa. Seguindo o mesmo princípio, essa vela aqui engolfou. Ela engolfou essas três. Tem que sempre lembrar essa história do engolfar, né? Entrar. Com mais no risco, poderia ainda voltar, essa primeira aqui, né? Aqui já foi mais confirmado, teria pego aqui, né? Claro que seria aqui, né? Porque essa vela que engolfou, engolfou todas essas, né? Aqui no caso, deixa eu rodar outro trade de novo. Essa outra aqui, eu poderia ter usado o mesmo princípio, né? Esse outro trade, essa outra entrada mais abaixo, antes de romper, né? Pensar, essa vela aqui que engolfou, engolfou até essa aqui, né? Então, eu poderia ter botado aqui, né? Teria perdido aqui, mas teria pego lá, né? Mas, o stop seria menor, seria quanto? 4,3 pips. Mas, como é que se diz? Eu prefiro pegar o trade e ir embora, né?
Ok, teria sido uma boa. Qual seria o alvo nessa situação? Bom, não tem nem muito alvo definido, né? Mas... vamos lá na H4. Com todo esse spoiler. Claro que o cara vai saber que alvo botar, né? H4 Banish. Topo fraco já tinha dançado. Esse era um topo forte. Por quê? Porque ele rompeu isso, etc e tal. Então, era de se supor que seguraria aqui, né? Daí o cara veria aqui, né? Qual a primeira zona que deixou em balance aqui? Esta. Então, seria ali o alvo, porque não teria, como é que se diz? Alvo no M15. Bom, poderia nessa região onde eu estava, né? Mas também poderia segurar aqui, né? Então, poderia... qual a primeira que deixou em balance? Aqui. Ele foi até aqui. Ok. Poderia ter botado um alvo conservador aqui, né? 3 para 1. Não, nem pensar. 3 para 1 nem sai de casa. Mas teria que ser lá. Como se eu não estivesse na minha casa. Mas vocês entenderam. Eu mesmo entendi. Eu que vou olhar. 15 minutos. Isso. E até tinha uma rompida aquela outra região que eu tinha botado. Daí eu veria aqui no M15 o que teria de significativo lá. Era aquela região que eu tinha marcado antes, que eu estava esperando que o preço parasse, né? Então, ok. 8 para 1, esse trade aqui, se tivesse pego. Seria um trade bem legal, né? Teria batido o alvo, perfeito. Claro que ele foi ali no horário de Londres, né? Tá. Aqui novamente. Pelo visto, tivemos outra entrada aqui. Deixa eu tirar essa ordem daqui, senão vai atrapalhar. 7 para 1, 8 para 1. Qualquer coisa mais que 5 para 1 tá valendo, né? Ok. Rompemos estrutura. Deixamos supply válida. Última zona antes de romper. Ok. Tocamos nela. Que era isso? 6 e 15. Vamos pro M1, né? Cadê a história? O que tem de interessante no M1 aqui? Muito estranho, né? Eu ia querer pagar pra ver, não precisa esperar pra ver. Esperar ver o choque primeiro, daí pensar onde é que a gente iria. Mitigou essa ponta de vela aqui, né? Tá, o M1 tava com fluxo bullish, eu preciso de um realinhamento aqui, né? Seria último sidebar aqui. Aqui realinhou de boa, né? Última vela antes de romper essa aqui. Provavelmente não voltou para contar a história, mas vamos botar aqui. Exato. Voltou depois, né? Acho que quando eu peguei o trade. O que eu poderia ter feito se eu quisesse, né?
se eu tivesse botado tudo aqui, como eu já pensei em botar várias vezes, né? Teria pega, né? Mas no caso aqui, né? Engolfou, aqui seria aqui, né? Na verdade, essa vela engolfou tudo isso aqui, né? Não estaria errado botar tudo isso aqui e teria dado certo, né? Stop gigante? Sim. 10 pips stop. Mas pegava. Vamos lá para 15 minutos. Pegava 10 pips, é pouca coisa, né? Se der 4 para 1, tá valendo. Não, não ia dar 4 para 1, eu ia querer reduzir o stop, né? Como aqui tá meio suspeito, né? Não tá uma coisa muito bonita. Não tem jeito, ia perder. Mas vamos dizer que eu pegasse lá, vamos dizer que por um acaso na natureza eu pensasse, tá, última vela antes de romper essa aqui, vamos englobar isso aqui, mas vamos botar nesse fundo aqui. E olhe lá, né? Então, pronto. Ali não teria dado. A não ser que volte depois. Então, o que a gente vai ver agora em 15 minutos. Ok. Sempre a gente vai achar um jeito que daria para ter pego qualquer coisa, né? Mas não é o caso aqui, né? Aqui eu vi uma coisa também desinteressante. Uh, tivemos essa vela aqui. Aqui a gente não tinha rompido com o corpo, né? A primeira vela que rompeu com o corpo foi essa aqui. Então, aqui não tinha dado uma entrada muito legal. Uh, tipo, tava nessa enrolação aqui, né? Primeira vela que rompeu foi essa. E o que acontece depois? Aí ali. E foi onde que eu o trade, né? Dá pra ver que voltou ali, né? Acho que aqui eu tava até de olho no range como um todo, né? Mas, tipo assim, aqui, né? Não deu entrada muito clara. Mas se eu pensasse no seguinte aqui, assim. Vamos botar aqui. Eu tenho uma janela de imbalance. Não, nada de útil. E aqui rompeu e não contou, não voltou para contar a história, né? Foi meio que foi subindo na manha devagarinho, né? Talvez aqui assim daria ter pendurado e não teria voltado, né? Aquela história. Mas então, trade legal que teria dado nesse dia, né? Trades legais que teriam dados nesse dia, teriam sido esses, né? Esse aqui, né? Um dos dois, né? Vamos, qual que é o mais de baixo? Vamos dizer que eu pegasse esse. No M1, o que teria acontecido? Ok, usando minha técnica do trailing stop, né? Pá, bateu o alvo. Ok, bateu o alvo, tá no break-even. Liquidez aqui, esquece, rompeu a estrutura, bota o stop aqui. Ou aqui que seja. Rompeu a estrutura, bota o stop aqui. Até aqui teria ido, né? De boa. Então, não tinha liquidez, aquela história, né? Teria saído
9-1. De boa. Bateu numa região, começou a dar reação, né? Liquidez não, rompeu, não tinha liquidez. Rompeu, não tinha liquidez. O rompimento foi lá, talvez eu pudesse ter botado aqui. Aqui já não mais, né? Era ali mesmo. Aqui eu ia me escapar, porque os 2 pips abaixo que a gente bota ia ter feito a diferença. Porque aqui foi exatamente igual, né? Não rompeu mais nada significativo e voltou lá, né? Isso aí, tirada esse trade e o ultra arriscado da notícia, né? Então tá, vou juntar agora o trade recap do outro vídeo e era isso pro dia de hoje. Não vi uma outra oportunidade clara. Se a gente olhar no M1, tem lugares que deu para entrar, né? Mas não é a nossa estratégia. Trade recap desse trade que eu peguei hoje, então. No semanal a gente tínhamos essa condição aqui. Nós tínhamos, né? Ok, estávamos na região premium. Tínhamos feito um S-Boss aqui que tinha rompido essa subestrutura. Estava um pouquinho mais baixo que aqui, né? Na hora, né? E subindo aqui, né? A ideia é que mitigasse aqui em algum lugar, mas nessa ponta do pavio, e caísse, ou quem sabe até. E mais adiante, que mitigou só a pontinha aqui, né? Nada impede de. Seleção range aqui. De subir um pouquinho mais, né? Sacar essa liquidez daqui. Tá. Tava bullish ainda, né? Diário. Bom, o diário, na hora que eu cheguei, tava menos que aqui. Não tinha rompido aqui. Deixa eu até ver se eu consigo botar. 8 tá. Quinta, não, sexta. Vou botar aqui. Pra gente ver. Não, ele mostra o spoiler, mas tudo bem. Tava mais abaixo aqui, né? Então, o diário também, bullish, super esticado, né? Não tinha voltado aqui nos 50%, né? Da lag, né? Era de se esperar que ele pudesse reagir aqui nessa região extrema aqui do diário. Deixa eu apagar essa região era do semanal, né? E do diário. Só que o diário que nós tínhamos rompido a estrutura ontem, ele estava bullish, né? Ele rompeu a estrutura, deixou essa região aqui de flip, né? E tá, aqui tinha feito sweep, jockey, né? Então, poderia ser que voltasse aqui e caísse aqui nessa região do diário, ou mais adiante, né? Era a ideia. Então, no 4 horas, estávamos assim, mais ou menos, né? Porque aqui abriu a vela 7, né? Então eu tenho que botar um pouco antes. O TradingView tem esse bug do spoiler, né? Não, 4 horas. Tá. Não tinha tocado lá ainda, né? Eu tava de olho, na verdade, ele tinha tocado nessa região aqui. Tinha tocado nessa aqui e tinha dado uma reaçãozinha pobre. Tava de olho nessa região aqui e nessa. Essa aqui já tinha tocado, já tinha feito um flip aqui e rompido. Não tinha violado ainda aquela pontinha ali quando eu cheguei. Acredito eu, não me lembro mais. Ou eu tinha esticado aqui um pouquinho, não me lembro mais, tinha botado mais alguma coisa. Mas eu tava de olho, o H4 também tava super esticado, essa última pernada aqui, toda essa pernada aqui, o meio era aqui, se eu pegasse só essa última perninha, aliás, aqui é a perna do diário, a perna do H4 era aqui. Tá. Eu até tirei aquele negócio, mas estávamos bem no meio aqui da pernada, né? E não tinha respirado, né? Eu acreditava que batendo aqui, ele pudesse voltar. Acho que eu tinha selecionado aqui, essa vela. Isso. Que ele poderia dar uma reação. Então, minha ideia era ficar de olho no M15. Mas qual é a máxima do trade? Enquanto
Tá bullish o H4. Tá bullish o diário. Estrutura bullish. Semanal está bearish, mas fazendo, como é que se diz? Com fluxo bullish, né? Ou seja, a gente não vai sair shortando enquanto não virar. Enquanto não inverte isso aqui, é long. Não tem, não, a gente não adivinha as coisas, né? A gente espera. Então, estava bem feliz aqui, né? No M15, né? Procurando, então, entradas, como é que se diz? Enquanto não revertesse, a gente está procurando entrada para long, né? Então, no M15, estávamos... Deixa eu botar aqui na estrutura de mercado. Perguntaram se era nuvem de Shimoku isso aqui. É a mediana do range. Eu posso botar o meu hiperindicador, né? Eu posso botar também os vários níveis de FIBO, né? 2, 3, meio, etc. Mas polui demais, né? Então, eu gosto de botar só a mediana aqui, que eu sei mais ou menos quanto tá no meio do range. Tá, voltando. Então, a ideia era tentar pegar entradas aqui, né? O negócio. Tá, vamos ver a hora que eu cheguei no gráfico. 9 horas em ponto. Já um pouquinho antes, né? Tinha tocado naquela região lá. Eu vim aqui no M15 para refinar. Tá, aquela coisa, a gente tinha essa região aqui. Não, era aqui assim, a última que deixou, a última vela antes de romper, né? Essa estrutura. $300. Tínhamos essa aqui, a primeira que deixou em balance, né? E mais lá para cima, né? Tá. Eu tava de olho nessas regiões. Essa aqui é a que rompeu a estrutura, né? Aqui eu não tava de olho que já tinha entrado lá para dentro mesmo. Já tinha entrado para lá, não ia fazer diferença, né? Então eu tava de olho aqui. Onde é que eu poderia shortar? Opa, aqui era uma região interessante, né? Última vela antes de romper. Podia talvez ficar de olho em todo esse range aqui, pensando agora, né? Tá. Aqui às 9h15 violou essa região, eu já tirei, né? Tínhamos a de cima, né? Enquanto não fizesse um choque no M15, eu não shortava, porque estrutura tá bullish. Então, para inverter o fluxo, eu ia querer ver um choque mais boss, choque no M15 e confirmação no M1. Enquanto não desse isso, nem pensar, né? Ou seja, a estrutura ainda estava a nosso favor. Tá. Então, eu estava de olho, né? Eu acho que eu não tinha olhado esse range como um todo, mas vamos lá. Aqui eu tinha marcado esse choque porque se rompesse aqui poderia ficar bearish, né? E marquei essa região aqui de interesse. Acho que marquei. Então a gente estava bem no topo dessa região aqui, né? Vamos segurar ali, né? Como eu costumo dizer, né? Então, enquanto não fizesse choque aqui, eu nem pensava em short, era long, né? Vou botar mais uma vela. Deu esse rompimentinho aqui, ó, mas eu não levei muita fé assim na hora. Não é rompimento de estrutura, né? Será que teria dado alguma entrada aqui? Vamos ver. Aqui já perto do meio-dia. Vamos ver. No M1 eu estava acompanhando esse negócio. Ele estava bem assim. E eu estava com o seguinte pensamento, agora pensando. Tá. Enquanto não romper, é long. Enquanto não fizer choque e inverter alguma coisa, é long que a gente está pensando.
Só que eu também não vou eu não vou alongar aqui em cima no topo, né? Bateu aqui, voltou, né? Se fosse reverter, seria daqui, né? Então, estava observando, né? Atentamente. O M1 estava assim, né? Tocou aqui, fez o choque, fez esse boss. Pensei, poderia dar short? Poderia. Mas, como eu disse, o M15 não tinha feito choque ainda, só lá embaixo para fazer um choque. Pela minha concepção aqui, a última demanda válida era aqui embaixo. Essa aqui eu não considerei, talvez até desse para considerar, talvez. Deixa eu botar ela aqui de outra cor. Mas como disse, a gente estava muito em cima, né? Daí era um risco, né? Tocou, tocou, tocou. Ou seja, antes daqui não daria para pensar em nada, né? Agora estou vendo uma possível entrada. Mas deixa pra lá. Então, eu estava só observando aqui, né? E o preço estava bem lateral, né? Em algum momento por aqui eu descobri a incrível coisa que eu não tinha visto, que hoje é feriado em todo o mundo civilizado, Estados Unidos e também no Canadá. Essa piada eu vi em algum seriado americano. Canadá, a gente brasileiro achando que o Canadá não é civilizado, né? E na França, né? Então, e na Bélgica. Ou seja, era um dia sem muita coisa para esperar, mas ao mesmo tempo tinha essa notícia meio-dia aqui, vermelhinha, né? Não era restrita pela FMO, mas poderia causar alguma coisa. Ok. Então, eu estava lá no 15 minutos, olhando como sempre, o 15 minutos e o M1 ao mesmo tempo. Em um outro gráfico, eu tinha o H4, que de vez em quando eu estava olhando, né? Então, aqui eu levei fé. Aqui eu não estava com muita fé nesse rompimento aqui, né? Desses paviozinhos, né? Porque para mim isso aqui não era algo significante, né? Depois eu até vou ver a respeito. Aqui sim, fez um choque válido, né? Como é que se diz? A estrutura era bullish. Agora nós estávamos na região desconto do M15, né? O último rompimento foi aqui. E eu tinha essa região aqui para ficar de olho. Já tinha batido mesmo ali, né? E tinha o extremo aqui, né? Eu acreditava mais nessa região do flip, né? A última vela antes de romper foi essa, né? Se bem que essa aqui também não rompeu, né? Mas que seja, né? Tínhamos essa região. Então, estávamos lá no M1, né? Vamos ver o que está acontecendo, né? Eu marquei no M1 dentro dessa região aqui. O que tinha de interessante? Eu tinha marcado primeiro essa aqui, depois eu vi que essa vela aqui englobou várias outras, né? Essas duas aqui, então o certo é selecionar aqui, né? Se eu quisesse, poderia até ter deixado de fora essa pontinha, mas que seja, né? Daí o preço, como eu disse, né? Estávamos no M15, né? Estávamos bullish, fizemos um choque, não voltamos ainda para contar a história, né? Teria que voltar, dar confirmação para daí pensar em shortar, né? E tocou nessa região aqui, né? Uma região válida, né? Do M15, né? No, na região discount, né? Etc e tal, né? E aí no viés ainda é bullish, né? Enquanto não inverte, é bullish. Daí tocou aqui, eu não dei muita bola, porque não tinha mitigado nada de interessante ali, né? Olhando os imbalances, né? O imbalance começava aqui, onde eu acabei de botar o pontinho, né? Em vez de pegar o centro, eu sempre faço isso, eu não pego a região refinada, né? Ok, até aqui nada. Fez um choque. E choque com o corpo, né? Fez um fundo, embora aqui foi só pavio, né? Não, como é que diz? Fiz um fundo, mitiguei esse fundo e rompeu o topo. Para mim, foi suficiente. Fez um choque, né? Ok, então, toquei o barco.
Tínhamos essa região aqui também, rompeu com, aqui ó, rompeu com o corpo. E já não respeitou essa aqui, né? Strong choque, como chamaria o Felipe Marques, né? Estávamos chegando perto da notícia, que era meio-dia, né? Eu vou dar mais uns minutos. Tá. Avancei demais. Daí eu pensei comigo mesmo. Bom, aqui tivemos um flip, né? Essa região aqui foi a última supply. O preço rompeu, deixando essa zona aqui, última vela antes de romper, né? Então, eu pensei, se for para entrar, é aqui, né? Como é que se diz? Estamos bullish em tudo. Fizemos um choque com o corpo. Eu não precisaria necessariamente esperar. Como é que se diz? Foi um choque legal, né? Deu um embalo, né? Eu não preciso necessariamente esperar que deu o boss, né? Se a estrutura tivesse bearish, era outros 500. Então, selecionando aqui o POI, né? Selecionando aqui na pontinha, né? Esse fundo aqui. Acho que eu tinha selecionado até aqui, só de frescura. O certo era selecionar aqui, né? O último pullback, né? 3 pips. Marcando aqui. Qual o alvo? O fundo fraco de M15, né? E daria 1 para 8, né? Tranquilo, né? Não tem dúvidas, né? Essa região avançou, etc e tal. Ó, tocou aqui, né? E já deu reação, né? Tava muito bullish, né? Tocou. Se a gente vai esperar dar choque mais boss, não tem porquê, né? Nesse cenário assim, né? Numa reversão, a gente tem que ser mais conservador. Então, era da notícia. Eu tinha certeza que ia agulhar para baixo. Eu até cheguei a pensar, não, botar o stop aqui. Daí não ia dar nada, 3 para 1, né? Stop de 15 pips, né? Pensei, se fosse para pegar, era aqui, né? E o preço fez isso. Ó, se eu tivesse botado na pontinha aqui, teria violado por um pipete, né? Mas eu botaria aqui, como eu disse, né? E com os 2 pips de folga, né? Legal. Tocou ali, né? E o preço continuou, né? Aqui eu tava pensando, vai estopar, porque não tá desenvolvendo, né? Tá só enrolado, né? Eu sei, deveria ter tido alta reação, mas deu alta reação, bateu e foi, né? E ele foi embora. Foi subindo, né? Inclusive, aqui eu tava pensando na vida. Nesse momento, eu olhei, batemos essa região aqui válida, né? Essa supply. Já vazou, né? Mas tínhamos essa aqui, né? Para ficar de olho. E essa aqui de cima, né? E assim. Daí eu pensando aqui, tá, mas fiz o choque no M15, né? Eu deveria botar o alvo aqui ou ali, né? Para garantir, etc e tal, né? Daí eu puxei para cá. Ok. Daí eu pensar, se fizer um choque aqui, e daí eu tinha botado uma vela, uma coisa aqui pro trading stop. Eu pensei, quando rompeu aqui assim, cadê o negócio? Isso aqui, qual que eu tiro? Essa não. Então,
Pensei, quando romper aqui, eu boto em break-even para garantir, né? Se voltar aqui, vai voltar mais, né? Ok, legal. Começou a tocar aqui, eu pensei, vamos meter um stop loss. O stop deveria estar aqui, né? Vamos botar o stop aqui. Porque se começar a reagir e romper, eu encerro o trade, né? Quando rompeu aqui, eu pensei, pá, legal, 8 para 1 garantido. E daí eu pensando, agora rompeu aqui, né? Eu poderia botar o stop loss aqui, né? Aí daí eu lembrei que o Felipe Market disse que ele não botaria aqui porque é uma zona de liquidez, né? Mas eu pensei, não, mas aqui, se reverter, vai ser daqui, né? Dois. Então, eu botei ali. Tocou naquela região e tuim, estopou. Só que estopou, né? E daí que eu fiquei parceiro. Bom, ó, não teria saído no 0-0, teria saído no 5 para 1, né? O stop tá um pouquinho menor, mas tá. Teria batido o primeiro alvo, né? E aqui tava lá em cima, né? Só que bateu, né? E teria saído, né? Numa boa, né? Zona de liquidez aqui, né? Sacou até a liquidez desse topinho, né? Só que depois disso, o preço continuou e teria batido meu alvo primário, que era lá em cima, né? Então, não se mexe no trade. Se eu fiz análise e vi que o troço estava lá, eu não devo mexer. Na hora, a gente acompanhando, a gente fica emocional, né? Porque eu tinha botado aqui, isso aqui não rompeu nada, é uns pavio, né? Aqui também menos ainda, né? Aqui tudo bem, botar o stop aqui, mas não deveria se botar porque tem fundo duplo. Deveria ter deixado no break-even para garantir quando botou aqui, né? Realizar o lucro ali, se fosse o caso, né? Que vai que volta, né? Ele dá uma parte, né? Tanto que foi no alvo, né? Ou seja, agora que rompeu aqui, ó, um rompimento claro, bonito, né? Agora sim a gente botaria o stop aqui, que, não, que é uma região que fez sweep de liquidez aqui, de tudo isso aqui, né? Não teria muito por que o preço voltar, né? Aqui tinha liquidez para botar, aqui era um fundo de merda, né? Que não valia nada, aqui tinha liquidez, né? Que não rompeu nada, né? Só foi uma pausa no preço, né? Que sim, né? E aqui também, né? Então, se eu tivesse deixado ali, o troço teria evoluído. Evoluído. Evolved, o cara mistura em inglês. Então vai embora. Legal. Ok, rompeu. Estamos no momento atual, né? Quando rompeu aqui, eu botaria o stop aqui. Teria sido estopado também, né? Mas teria estopado mais para cima, né? Uh, Tínhamos liquidez aqui, né? Esse topo com esse, né? E esse biquinho aqui, né? Então, aquela máxima, né? Talvez não seja melhor botar no último fundo, como eu disse, um antes, né? Ele iria botar aqui. Na hora que o trade está rodando, a gente fica emocional e a gente quer proteger a todo custo, né? Não fechar antes, eu não fecho, mas subo o stop justo demais. Sempre fiz isso, né? Em vez de fechar, eu subo o stop. É a mesma coisa, né? Então, poderia ter botado quando rompeu aqui, daí ter subido aqui, que esse aqui tinha sacado a liquidez, aqui não deu um sweep muito claro, né? Então, aqui não é bom botar, ó, aqui, olha só, liquidez. Claro que agora é sexta, feriado, talvez
deveria ser interessante, tem que fechar igual a posição. Ser agressivo, botar aqui o stop, 2 pips abaixo. Cair, caiu, né? Daí a gente estaria... Um 9 para 1 teria dado bem bonito, né? Mas botado em 10 para 1, ó, teria dado... Até se tivesse botado no 11 para 1, teria dado, né? Então, se a notícia não é proibida, deve ter MO e não é, daria para ter operado. Ou seja, daria, eu estava certo no sentido, no alvo. Talvez esse stop aqui teria sido muito justo, né? Onde pegar e só errei no... Como é que se diz? No trailing stop, né? O medo fez eu botar numa zona de liquidez, né? Aqui também seria liquidez, né? Close enough, né? Aqui teria botado aqui. Quando rompeu aqui, daí sim trazer o stop para cá. E daí, quando rompeu aqui, dado o avançar da hora, que já fechou todos os mercados, botar aqui. E chegando perto das 17 horas, fechar tudo, né? Se não tiver fechado, ser agressivo, né? Mas seria um tradezinho interessante, né? Isso aí.